Eu sou a Etienne, eu conquistei uma casa com o poder do desapego, isso mesmo. Eu manifestei uma casa com o poder do desapego e eu vou te contar como eu fiz para você fazer também. Vamos lá. Desde que eu fiz, gente, aproximadamente aí 15 anos, que eu sonho em ter a minha casa própria, tá? Tem todo um rolê por trás aí, mas eu não vou contar lá no início para o vídeo também não perder um pouco o sentido. Eu vou contar a partir daí. Com 15 anos de idade, gente, eu vim trabalhar no Rio de Janeiro, na casa dos outros, sem família, sem amigos e etc. E a partir daí, gente, era muito ruim ter que morar na casa dos outros. Começou a nascer dentro de mim esse desejo de querer ter a minha própria casa. De ter tranquilidade, de ter paz, de não ter que prestar conta, de não ter hora para chegar, hora para sair. É claro que com essa idade era muito nova, mas aquele desejo começou a brotar ali. Quando eu fiz 21 anos de idade, a minha mãe faleceu. Eu fiquei morando de aluguel. Então, gente, eu morei de aluguel desde que eu vim pro Rio, né? De 15 anos eu vim trabalhar na casa dos outros, morei na casa dos outros, né? Trabalhando. Depois que meus pais vieram pro Rio de Janeiro, eu fiquei mais ou menos, gente, uns 16 a 17 anos morando de aluguel. E todas as vezes que eu tinha que pagar o aluguel, eu não tinha gratidão. Muito pelo contrário, tinha vezes que eu chorava, tinha vezes que eu metia o louco, não vou mentir pra vocês, que eu ganhava tão pouco, era só o dinheiro de pagar o aluguel, comprar alguma comida, e às vezes nem sobrava pra isso direito. E aí, gente, às vezes eu metia o louco, eu falei, quer saber, cara, esse mês eu vou empurrar, né? Vou empurrar o aluguel para o mês que vem. Eu vou comprar uma roupa pra mim, eu vou fazer um lanche, eu vou fazer uma coisa que eu quero fazer, senão eu vou enlouquecer. E assim, gente, eu ia empurrando às vezes muitos aluguéis. Mas aquilo ali só me causava mais tristeza, mais desespero. Por quê? Porque no outro mês, onde eu teria que pagar 2 aluguéis, eu não tinha. Eu simplesmente não tinha, porque o salário era o mesmo, eu não fazia nenhum tipo de renda extra, eu não tinha ninguém para me ajudar, não tinha pai, mãe para me sustentar, que nessa época minha mãe já era falecida, meu pai já morava com outra pessoa, já tinha os compromissos dele e também nunca teve uma vida financeira próspera, né? Deixa eu tentar ajeitar isso aqui pro outro canto, deixa eu botar aqui pra ver. Aqui, ó. E ele também nunca teve uma vida... Acho que eu vou ter que botar do outro lado. Acho que aqui é assim. Aproveita, gente, por gentileza, comenta aqui embaixo se o áudio tá muito abafado, se tá um pouco melhor, para eu poder ir ajustando aí. Depois eu vejo um microfone um pouco melhor. Então, gente, meu pai também nunca teve uma situação financeira boa, então ele também não me ajudava financeiramente com nada, era eu e eu mesma nesta vida. E cada vez que eu tinha que pagar o aluguel, eu não exercia gratidão. Pra vocês terem uma ideia, gente, eu não comprava nada pra dentro da minha casa. Mesmo quando eu recebia férias, 13º e paraná, ou às vezes alguma participação de lucros, eu podia pegar esse dinheiro, né, ou até mesmo pegar um empréstimo e pagando devagar naquela época. Eu não fazia isso, gente, eu não comprava nada pra dentro da minha casa. Eu não comprava um fogão novo, eu não comprava uma geladeira nova, eu não comprava nenhum talher novo. Então eu tinha dentro de mim, gente, aquele desespero, aquela angústia, aquela tristeza de pagar o aluguel. E ainda mais, na minha cabeça, por mais que eu quisesse, eu via uma casa própria como algo impossível para mim. Porque eu começava a pesquisar valores de casas, até mesmo próximos ao bairro que eu morava, que não era comunidade, mas eram bairros bem humildes, né? De pessoas simples também, que trabalhavam assim como eu, ganhavam pouco assim como eu, salvo uma exceção ou outra. E mesmo por ali, gente, as casas, pra mim, eram valores exorbitantes. Eu via desta forma. Eu calculava o valor do meu salário com o valor do aluguel que eu pagava e pensava, caramba, eu nunca vou conseguir um dinheiro para dar uma entrada numa casa dessa. Então, por mais que eu quisesse, eu sempre tinha dentro de mim essa questão de não merecimento também. E eu comecei, gente, a entrar numa paranoia. Alguns poucos anos, eu comecei a entrar numa paranoia de casa própria. Que eu falei assim, caramba, os anos foram passando. Já tinha 5 anos que eu morava de aluguel, 6 anos, 8 anos que eu morava de aluguel. E a gente vai envelhecendo. E eu fui pensando, meu Deus do céu, não, eu tenho que ter uma casa própria, mas tem que ser hoje. Tem que ser agora. Então, o que eu fiz? Eu começava a comprar jornal, gente, e pesquisar essas questões de financiamento. Tinha um tal de um financiamento, gente, de um golpe que eu quase caí nesse golpe, que era, não sei se vocês já viram isso em jornal, né, não sei se ainda tem isso,
que você pagava o valor como se fosse um aluguel, você ia pagando como se fosse um aluguel, você já entrava para dentro da casa e ia pagando como se fosse um aluguel. Era tudo que eu queria e era tudo que uma pessoa que não tem casa queria. Por quê? Eu não estava pegando empréstimo, eu ia pagar literalmente igual um aluguel, terminado aquele tempo ali, a casa ia ser minha. E todas as vezes que eu quisesse pagar mais um pouco, eu ia pagar mais um pouco e terminar mais rápido. E aí, gente, eu começava a perguntar a todo mundo, gente, o que? Preciso de uma casa própria, como é que eu faço, como é que eu faço? Até que veio aí não foi um convite, tipo uma oportunidade numa casa, num lugar, gente, muito, muito, muito ruim. Pra vocês terem uma ideia, a casa estava toda furada de bala. Sim. E aí disseram, não, aqui está pacífico agora. E a casa, gente, era muito barata. Muito barata. E além de o valor total da casa ser muito barato, eles também facilitavam. Era exatamente isso que eu queria, né? Só que eu parei e pensei assim, meu Deus do céu. Por isso que eu falo, cuidado com as ciladas. Eu tava tão no desespero, tão no apego, que você acaba pegando qualquer coisa que vem pela frente, sem olhar as consequências. E lá na frente isso vai dar ruim, não tem como dar coisa boa, gente. E aí o que eu fiz? Eu parei e falei, caramba, é uma chance para eu sair do aluguel. Mas aí eu comecei a pensar em todos os contras. Tinha esse prós de ter a minha casa, mas tinha 1 milhão de contras. Que eu não vou citar aqui também para não dar motivos, né? E aí eu falei, não quero. Eu já decidi que não é nesse tipo de lugar que eu quero morar, não é isso que eu quero para mim, então não. Mais pra frente vai aparecer uma outra coisa. Recusei a proposta, não aceitei, não fechei e continuei naquele ciclo repetitivo. E no apego, gente, toda vez eu comprava jornal e ficava olhando aquilo dali e não comprava nada pra minha casa e toda hora, na hora de pagar o aluguel, era um desespero, era uma tristeza. Até que o tempo foi passando e todo o dinheiro que eu pegava, gente, ele se esvaía. Eu pegava um dinheiro hoje, tá, esses extras que eu falei pra vocês, eu não fazia nada com ele, eu também não via a cor do dinheiro. Desculpa. Eu não via a cor do dinheiro. Nessa época, gente, acho que foi lá em 2015, 2014, por aí, peguei um empréstimo de quase 7 mil reais naquela época, que não era um dinheiro muito ruim. Vocês acreditam, gente, que eu não fiz nada de útil com esse dinheiro? Ou seja, a minha mente não permitiu que o universo criasse caminhos para me dar as coisas que eu queria, no caso a minha casa, do jeito que ele queria me dar. Eu achava que só tinha um único jeito, um único caminho, que era eu pegar um dinheiro, tinha que ser um dinheiro muito grande, ou eu dar uma entrada, assim, cinematográfica e pagando bem pouquinho, era a minha forma. Eu comecei a colocar que era exatamente daquele jeito. Eu não abri caminhos, eu não deixei fluir. Eu não fiquei aberta para o fluxo da vida. Eu determinei que só poderia ser daquela forma. Então, muitas vezes, você quer uma coisa, mas você limita tanto, que você acaba não recebendo. Porque muitas vezes, gente, o milagre que você tanto quer, ele vai vir de onde menos você espera. Só que você tem que deixar os canais abertos, os fluxos para que venham surgir na tua vida, os canais têm que estar abertos. Você não pode trancar todas as portas e deixar só uma janelinha e falar, não, eu quero que o Papai Noel entre por aqui. Porque não é assim que funciona. E eu só fui aprender isso mais tarde, tá, gente? E assim foi indo, e eu nesse desespero, eu não pintava a minha casa, eu não trocava um piso, eu não comprava nada pra enfeitar, eu não comprava um pano de prato pra minha casa, gente, nada, porque na minha cabeça eu ia estar jogando fora o meu dinheiro. Porque como que eu vou enfeitar a casa dos outros? Como que eu vou trocar móveis, sendo que eu moro na casa dos outros? Mas peraí, os móveis iam ser meus. Eu não sei porquê, mas na minha cabeça o tempo todo eu pensava, eu vou comprar móveis, tudo bem. E se de uma hora para outra o proprietário decidir me jogar na rua? Sendo que nós sabemos que não é assim que funciona, né, gente? Não é de uma hora para outra que ninguém joga ninguém na rua. Até porque se uma pessoa desistir de alugar para você por qualquer outro motivo, você vai ter um tempo para sair e você vai procurar um outro aluguel que tem milhares de aluguéis por aí, você vai conseguir um outro lugar e vai morar, é fato.
tá? Então, assim, essa coisa de você ficar jogado na rua é a sua mente. Viu como que sua mente é traiçoeira? Isso aí, gente, é o último estágio da coisa. E na maioria dos casos, isso nunca vai acontecer. Como no meu caso, isso nunca aconteceu. Perdi tempo de vida, perdi dinheiro, perdi energia, podendo, durante todo esse tempo, ter uma casa boa, uma casa confortável, com tudo do bom e do melhor. E eu não tinha nada, simplesmente porque nesse meu sentimento de que só poderia vir daquele jeito, de que eu não ia melhorar a casa dos outros, não ia comprar móveis para a casa dos outros, eu acabei não tendo nenhum tipo de conforto, sendo que eu poderia ter tido, né? Então eu não fiz nada disso. E o tempo foi passando, os anos foram passando, até que eu pensei o seguinte: quer saber? Se não tem casa, não tem casa. Eu vou focar agora, sabe em quê? Em morar na melhor casa de aluguel que eu puder morar. Graças a Deus que eu trabalho, que eu tenho dinheiro para poder pagar esse aluguel. Na hora que vier, veio. Se não vier, não veio também. Tem tanta gente aí, ó, que eu conheço, que é idoso, que morou a vida inteira de aluguel e tá vivo aí. Tá bom, tá tudo certo. O que eu fiz, gente? Eu simplesmente deixei pra lá. Eu parei de pesquisar a casa. Se alguém falava de casa perto de mim, eu simplesmente ignorava. Eu passei a focar no meu bem-estar, na minha saúde mental. Foi nessa época também que eu comecei a fazer trilha, a conhecer pessoas novas. Não parava em casa, continuei trabalhando bastante, mas não parava em casa. Sempre que eu podia, eu fazia um churrasquinho, saía com os amigos e fui aproveitando a minha vida com leveza e pensando, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E comecei a exercer o poder da gratidão. E comecei a ser agradecida, a ser grata por eu ter um trabalho, por eu ter onde morar. E eu comecei a sentir, gente, realmente felicidade. Então eu falei, quer saber? Deixa essa história pra lá. Quando foi, gente, aproximadamente aí, foi em 2018, 2017 para 2018, surgiu aí uma oportunidade de um terreno que... Surgiu um terreno que já era do meu pai, que eu nunca olhei, que eu nunca pensei, que eu nunca quis, que até um outro irmão meu já morava, mas o terreno era grande, né? Mas eu nunca pensei nesse terreno como uma possibilidade, eu não gostava do lugar, nunca foi uma possibilidade pra mim. E eu não pensava nisso de jeito nenhum. E também a outra casinha que tinha, uma casinha que estava caindo aos pedaços, estava bem ruim mesmo, era bem pequenininha, e não era só eu. Eu pensei, caramba, não tem nada a ver. O lugar era muito longe pra vir do meu trabalho pro lugar. Eu falava, não, isso aí não, tipo assim, não é essa bênção aí não, pra mim não. Porque na tua cabeça, você acha, como eu falei, você desenhou as coisas de um jeito. Então você tranca o fluxo da vida. Até, gente, que passado um tempo, eu vou resumir um pouco a história aqui também pra não ficar longo demais, passado um tempo, mesmo a contragosto de mim comigo mesma, sabe quando você toma uma decisão que você pensa assim, ó, eu vou ser racional, mas não é isso que eu quero. Eu vou fazer isso por enquanto, mas não é isso que eu quero. Foi isso que eu fiz. Vim morar nessa casinha que era bem ruinzinha na época, o banheiro tava caindo, tava cheio de lodo, não tinha manutenção há muitos anos, pingava tudo, enfim, tava um verdadeiro caos. Até que do nada, gente, eu conheci um pedreiro. Do nada. É assim que a coisa vai acontecer pra você. Eu conheci um pedreiro, não estava procurando pedreiro, não estava perguntando se ninguém sabia quem cobrava barato, que a gente tem essa mania. Sabe quem é bom e cobra barato pra poder fazer isso aqui pra mim? Não. Não estava procurando nada. Tava de folga um belo dia, quando eu saí no meu quintal, conheci esse pedreiro aí. E ele falou pra mim, vamos fazer essa casa? Assim, gente, com naturalidade. Aí na minha cabeça, na hora eu fazer essa casa, será que ele tá pensando que eu tenho dinheiro? Será que ele não tá vendo onde é que eu tô morando, não? Aí eu falei, não, deixa isso quieto, tem dinheiro pra isso agora não. Ele, não, vamos fazer essa casa. Vamos fazer essa casa. Vamos conversar. Falei, moço, já falei pra ele de cara, falei, moço, não tenho dinheiro pra fazer casa. Não vamos fazer casa porque eu não tenho dinheiro. Aí ele, vamos fazer essa casa sim. Eu já tinha comprado, gente, um pouco de material na época, que era pro meu irmão ajeitar o banheiro pra mim, que como eu falei, já tava caindo. Ele já tem até um pouco de material aqui, ó. E acabar que ele não resolveu o banheiro, já tinha mais de um ano, né, que o material tava ali, enfim, algumas coisas até estavam meio que estragando. Aí ele falou, não, vamos fazer sim. Aí eu falei, não, moço, não tem condições não. Aí ele, vamos fazer sim, menina, vamos fazer sim. Vou fazer uma casinha pra você, ó, tal dia eu vou começar. Falei, não, moço, eu não tenho dinheiro. Vai me pagar do jeito que tu puder.
Gente, eu não tô brincando, eu não tô mentindo. Deus sabe o tanto que eu sou grata. E eu sei que é porque eu relaxei, eu desapeguei, eu fiquei simplesmente aberta. Eu não restringi como eu estava fazendo antes. Eu parei de planejar. Eu literalmente soltei esse apego à casa própria que eu tinha. E aí, gente, acho que 2, 3 dias depois, quando eu cheguei do trabalho, que eu chegava muito tarde, por volta de meia-noite, 1h da manhã. Quando eu olhei, gente, ele já estava cavando as sapatas. Já tinha 2 ou 3 sapatas cavadas, né, de construção de casa, não sei se vocês conhecem. A sapata já funda, já pronta já para poder botar o cimento, os ferros e tudo mais. Eu falei, caramba, esse cara é doido. Na minha próxima folga, ele estava aqui trabalhando, eu estava de folga, né? Eu falei, moço, quanto que vai ficar isso aí? Eu já falei pro senhor morrendo de medo, né? De ele sair fazendo por conta própria, depois querer me cobrar exorbitante e eu não ter dinheiro realmente, né, gente? Porque se ele estava trabalhando, ele precisava receber. Eu falei, moço, eu não tenho dinheiro, moço. Não, moço, não, moço, para. Ele, fica tranquila, ele me chamava de patroa. Fica tranquila, patroa. Vai dar tudo certo, vou te abençoar. Foram essas palavras que ele usou, gente. Eu vou te abençoar. Bom, e assim foi. E eu consegui, gente, ir pagando ele literalmente do jeito que eu pude. Do jeito que eu pude. Teve um período que eu peguei um empréstimo consignado, aí eu fazia assim, a metade eu dava pra ele, pagava, né, os serviços dele, a outra metade eu comprava um pouco de material, aí ele vinha, trabalhava, quando acabava o material, às vezes esperava virar o mês pra eu comprar mais um pouco de material, e assim foi indo. E nesse meio tempo em que eu não tinha dinheiro para pagar ele ia pegando outros serviços por fora, e ele falou assim pra mim, pra vocês virem, gente, como que a coisa assim é fenomenal. Ele falou pra mim, olha, quando eu peguei o trabalho da senhora aqui, eu já estava há muito tempo sem fazer nada. Depois que eu peguei o trabalho da senhora, não para de aparecer obra pra mim. É uma obra atrás da outra. Então, entenderam que a vida, ela é um fluxo. Ela é um fluxo. Você me ajuda, eu te ajudo, alguém me ajuda, alguém ajuda alguém que me ajudou, alguém que ajudou alguém ajuda alguém que ajudou alguém. E assim vai indo, porque a vida, gente, ela simplesmente não para. Mas tudo isso só aconteceu pra mim quando, de fato, eu parei com o desespero. Não é que eu deixei de querer. Ah, você tem que literalmente não querer isso. Porque você quer, a gente vai querer coisas até o último dia da nossa vida. Se falar assim, você só tem mais um mês de vida, eu vou querer alguma coisa nesse mês de vida, mesmo que seja uma coisa simples. Ah, domingo eu quero comer um frango assado. Ah, eu quero tomar um vinho. Ah, eu quero ir no parque. Eu quero ir na praia. A gente sempre vai ter planos, projetos, isso é do ser humano. Não tem como você não ter absolutamente nada. Só que é você não ter o desespero por aquilo. Não ter o desespero. Na verdade, gente, eu já tinha manifestado isso. Quando eu quis muito, quando eu desejei, quando eu coloquei intenção, quando eu coloquei fé lá atrás, lembra que eu ficava procurando, pesquisando, nanã? Ali eu já tinha manifestado. Eu manifestei ali. Só que por que então que não chegava na minha mão, não se materializava de jeito nenhum? Por causa da energia do desespero. Então tudo aquilo que você tiver desespero, achar que você não pode viver sem, que se isso não acontecer hoje pra você, tem que ser hoje, tem que ser agora, que você não vai resistir, enquanto você pensar assim, você não vai conseguir aquilo que você tanto quer. A chave para tudo isso, para você conseguir as coisas que você quer, é você entender que você não precisa delas. Eu sei que essa parte é uma parte meio complicada, muita gente não entende. Como assim? Mas se eu preciso, como eu vou falar que eu não preciso? Porque, na verdade, você não precisa mesmo. Tudo que você precisa pro dia de hoje, você já tem. Basta a cada dia o seu mal. Tudo que você precisa para viver hoje, você já tem hoje. Então, a partir do momento que você se sente agradecido, você se sente grato por tudo que você tem, pela comida que você tem na mesa, ah, só tem arroz e feijão. Maravilha! Olha que delícia, olha que arroz e feijão maravilhoso. Você vai fazer com o melhor tempero que você tem aí na tua casa. E vai ser eternamente grato. E aí, do nada, vai bater alguém na tua porta, vai te dar uma picanha, vai te dar um frango, vai te dar uma linguiça. Do nada vai ter uma super oferta no mercado que tu vai comprar um troço assim por uma mixaria, um valor que você nunca nem imaginou, que você vai pensar,
Não existe uma carne neste preço, deve estar até podre. Não é o que a gente pensa? Mas não. É o poder de soltar, o poder de desapegar. Ai, mas aquele relacionamento... Porque você não vive. Você tá travado naquilo. Você quer aquela pessoa, tem que ser daquele jeito. Ela tem que chegar pra mim fazendo isso e isso. Você travou, você trancou todas as outras portas. E que o universo ele pode trazer pra você alguém inexplicavelmente melhor. Que vai te tratar de uma forma que essa pessoa nunca te tratou. E muitas vezes isso aí é só coisa da tua cabeça. Essa pessoa não é tão legal assim. Essa pessoa nem é tão bonita assim. Nem é tão maneira assim. Você colocou ela num pedestal inalcançável. E você trancou todas as outras portas. Você focou só naquilo ali. Pode ser que você consiga? Pode ser que você consiga. Mas pode ser também que ao conseguir... você tenha uma vida péssima com aquela escolha que você fez. Então, gente, a minha orientação sempre é: deixe janelas, portas, telhado, tudo aberto. Viva a sua vida, deixe tudo aberto. Deixa fluir, deixa o universo trazer para você a melhor coisa. A melhor coisa que existe. O que há de melhor no universo para você? Qual o melhor homem que existe para você? De acordo com a energia que você está vibrando. Por isso que o desapego, gente, ele é crucial, ele é tão importante. É você não vibrar na falta. Quando você pede muito, eu quero, tem que ser, tem que ser, tem que ser. Olha, você está vibrando na falta, a sua energia é de falta. Então você, ao invés de você atrair, você vai repelir. Você não vai conseguir atrair aquilo que você quer. Eu vou deixar aqui pra vocês, gente, na descrição do vídeo, um link com alguns livros, tá, gente? Que eu leio, eu indico muito que vocês leiam aqui, ó, O Poder do Subconsciente, O Segredo da Mente Milionária. Tudo são livros para poder enriquecer aí o teu subconsciente e te ajudar a manifestar mais rápido as coisas que você quer. Vou deixar também no primeiro comentário fixado. Eu vou ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve no canal, deixa um tema que você quer ver por aqui e, é claro, deixa um comentário. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos. Tchau, tchau.